Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. Eu sou o Oliver e hoje nós iremos conversar um pouco com o Sargento Silvio da Rota. Tudo bem, Sargento? Como é que você está? Oliver, boa noite a todos os seus ouvintes. Aqui é o Sargento Silvio, agradeço muito, fico muito feliz pelo seu convite e estou à disposição. Vamos lá. Vamos lá. Para você eu falo selva ou não? Selva é só para militar mesmo? Não, selva para o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, é o COI, né? Que é o pessoal de selva mesmo, o pessoal que faz busca em selva, né? A gente é rota mesmo. Mas não tem problema, a selva é um cumprimento, né? Não tem problema nenhum. Excelente. Então nós já passamos do número 100 de podcast. Quero agradecer a todos vocês que estão ouvindo. Nós já tivemos mais de 500 mil ouvintes aqui no Oliver Talk. E você que está me ouvindo é um ouvinte muito especial. Não se esqueça de assinar aí o podcast na plataforma que você esteja ouvindo, compartilhar se estiver também ouvindo no YouTube. Não esqueça de assinar, clicar no sininho e também visitar a loja do nosso querido Romanini da Wake Up Império. Lá ele tem as melhores camisetas, certo? Então, vamos aqui com o Sargento Silvio. Sargento Silvio, ele apareceu no podcast do Irã. Eu o conheci ali a primeira vez, num quadro chamado Entrevistando um Afegão Médio. E eu, a primeira vez, quando eu vou ouvir, né, já estava ouvindo os outros, eu pensei que era um negócio mais assim, ele ia só falar de prender vagabundo, que também é bom, por sinal. Quando eu comecei a ouvir o Sargento falando, eu falei, meu, o cara tá citando filósofo, citando Olavo de Carvalho, citando estudos, ciências sociais, épocas históricas. Eu falei, cara, esse cara é muito bom, eu tenho que trazer ele aqui para o Oliver Talk. Eu nem imaginava tudo isso. E eu tô falando sobre isso não porque eu estou puxando o seu saco, Sargento, é porque normalmente o brasileiro comum ele tem essa visão mesmo, não é? Que o policial ele é só treinado, ou uma pessoa que vai ser policial, ele é simplesmente treinado para fazer as operações, etc. Ele nem imagina que um sargento ou uma outra figura possa estudar história, outras coisas, etc. Eu acho que isso até está um pouco relacionado com a própria esquerda, né, que trata os policiais como máquinas assassinas, não é, Silvio? Então, deixa eu te falar, eu entrei na polícia em 1997. Você lembra o que aconteceu em 96? Em 96 nós tivemos a famigerada favela naval, né? Em 96 eu era um guri. Desculpa, eu não lembro. É um guri. Velho mesmo. Nossa. A gente esquece que a gente vai ficando velho, né? Uhum. Então, na verdade teve 91 a casa de detenção, 92, né, se não me engano. Depois tinha toda uma narrativa antipolícia que veio da casa da casa de detenção. Depois teve a favela naval. A favela naval, ela instituiu, isso por meio da mídia, obviamente, instituiu uma imagem da polícia militar como uma polícia ignorante, uma polícia bruta, uma polícia assassina, né? Isso foi muito estimulado naquela época pela mídia, isso foi muito explorado. Quando eu entrei na polícia em 97, a polícia estava passando por uma mudança drástica em todo o seu sistema, o sistema de ensino, no sistema de operacional, na farda, nessa farda cinza, na época, passou a ser uma farda meio social, uma coisa meio porcaria que tinha na época lá, e num trabalho que começou em 97 e que hoje chegamos, graças a Deus, que foi tiveram aulas e mais aulas de direitos humanos, né? Foi toda uma mudança na postura de abordagem, da abordagem ao cidadão. Realmente havia um distanciamento da polícia militar. Eu acredito que devido à formação da PM nos tempos pré-ditadura, ditadura e depois, né, que é muito militarizado. A gente passou a ser uma polícia comunitária. Então foi um trabalho que começou a ser feito naquela época, eu peguei toda essa mudança, né? E a PM hoje, ela conseguiu ser uma polícia muito mais comunitária e menos militarizada, né? Então, graças a Deus, hoje, toda essa narrativa que veio, ela foi se quebrando, ela se manteve aí até 2005, 2006, quando teve os ataques do PCC. A polícia, quando matava um criminoso, tinha todo direitos humanos, você tinha toda uma gama, né, de direitos humanos e mídia junto com
associações e moradores e tudo, vinha aquele bolo de gente, de instituições apoiados pela mídia para tratar, você é um assassino, você matou uma pessoa, entendeu? E aí teve todo aquele ativismo judicial, que o policial ficava com medo de atirar porque você tem um promotor contra, você tem um juiz contra, você tem advogados contra, então você tinha todo por um processo contra, né? Isso veio mudando com o tempo, por quê? Porque, na verdade, o criminoso sempre foi o inimigo, não a polícia, né? Se inverteu-se. E aos poucos isso vem voltando, mas ainda demora um pouco, ainda você ainda tem muita cabecinha ainda que. Porque o ladrão, o ladrão é ladrão, né, meu? Ele sai por tudo ou nada, meu. E o povo começou a aumentar os latrocínios, começou a aumentar a violência do criminoso, se é que isso sempre existiu, na verdade, né? E isso vem mudando a narrativa de um tempo para cá. E hoje, com esse advento de redes sociais e a própria mudança interna da Polícia Militar, ela tem mudado essa postura, essa narrativa, e a gente está começando a inverter isso aí, né? E agora vem entrando um pouco de literatura, vem entrando um pouco também de filmografia, né? Para poder quebrar de vez isso aí, né? Vamos ver se a gente consegue, né? O seu próprio livro, que você fez junto com o Márcio, é Márcio o nome dele, se eu não me engano, não me falha a memória? Márcio Mascaretti, ele que me ajudou a fazer o livro, é amigo meu de muitos anos, ele que fez todo o grafismo do livro, né? Ele que me ajudou a montar. Sim. Então, o próprio livro, né, como você estava explicando, ele tem essa ideia de você tentar resgatar o imaginário, não é, da polícia militar, da sua história. No caso mais da Rota também, né, já que você faz parte desse batalhão. E é uma coisa muito interessante, como nós estávamos conversando aqui, né? Se você às vezes não resgata a história, você não sabe os símbolos e os valores corretos a ser seguidos, né? Então, por exemplo, a gente vê que, por exemplo, a história brasileira ela não é muito valorizada, né? As pessoas não têm referências de heróis, como eu estava até falando em uma outra ocasião, e normalmente elas têm modelos ruins, assim. Como é que foi o processo, assim, por exemplo, que você, não sei se você imaginou algum momento, falou assim, pô, eu preciso escrever um livro para mostrar como é que funciona, a própria história dela, esse imaginário, talvez o brasileiro não saiba como é que funcionam as coisas. Como é que você começou a desenvolver o seu livro, né? Boa Caçada. Bom, nós estamos completando, o Batalhão da Rota completa 50 anos esse ano, né? Em outubro. Nós estamos inseridos ali, nós estamos baseados dentro de uma unidade que tem 126 anos de existência. Então, o que acontece, né? Eu sei que você tem aquele livro Rota 66, né? Do Caco Barcelos. De lá para cá não teve mais nada da Rota. Nós tivemos o livro do Capitão Conte Lopes, que é o Matar e Morrer, que é da década de 70, começo da década de 80. Nós tivemos um outro livro, que é do Coronel Bezerra, se não me engano, que é Rota 99, que seria uma resposta ao Rota 66, mas é um livro que você quase não acha. O Rota 66 fez muito estrago para a imagem da Rota, né? É um livro totalmente idealizado, né? Pelo jornalista. Por quê? E de lá para cá não se falou mais da Rota. Né? Eu falei, poxa, eu vivi aqui, eu estou 18 anos no batalhão, tem tanta história aqui, eu gosto muito de livros de guerra, mas a maioria dos livros de guerra que você tem são os americanos. O americano ele tem toda aquela indústria, né, de mídia. Você tem os filmes, você tem a literatura, principalmente a literatura. É muito engraçado, porque desde o general até o soldado, todos escrevem sobre suas experiências no exército. E aqui ninguém escreve nada. Pô, nós tivemos aqui vários períodos que a gente passou, né? A história ela precisa ser recontada o tempo todo, senão alguém vai recontar essa história. Quem está lá não conta, alguém vai contar. E a gente sabe quem é que conta, né? Esse pessoal da esquerda. Porque, por exemplo, lá dentro você tem o Monumento a Canudos. Canudos foi a primeira missão do Batalhão Tobias de Aguiar, se eu não me engano. Não sei se foi a primeira, mas foi uma das mais prestigiosas. A história que você aprende dentro de uma universidade é que Canudos foi um massacre, né? Cometido pelo governo, aí envolveu o Batalhão Tobias de Aguiar e tudo mais. Quando você fala lá dentro, cara, não, a gente evita falar disso aí. Por quê? Porque a esquerda criou uma narrativa de que aquilo foi um massacre. Então você evita falar disso aí. Não foi um massacre, foi um combate, né? Que tem toda aquela história que você conhece, do Antônio Conselheiro e tudo mais e tal. Então, assim, separatismo, né? Se não me engano. Então, assim, que nem dos comunistas, que nem desculpa, pessoal, um parênteses, é que nem dos comunistas no período militar, né?
A história é contada como se eles fossem apenas coitados, não que eles queriam impor uma ditadura do proletariado, né? Fecha parênteses, pode continuar. Exatamente, eles estão reescrevendo a história. Você vê isso o tempo todo. Eu estava assistindo um filme esses dias aí com a minha esposa, que é Duas Rainhas, que é a história da rainha da Mary Louca lá, né, da Escócia, e da rainha Elizabeth. Assim, mano, assiste o filme para você ver como eles estão recontando a história de uma visão mais feminista da coisa, entendeu? Um negócio meio maluco, sabe? Então eles vão recontando conforme a visão que eles têm de mundo. Né? Hoje, né, na verdade, eles não voltam lá no passado para ver como é que foi, para viver aquilo ali, para eles poderem recontar. Não, eles recontam o que eles estão vivendo hoje. Então, o que a gente passa hoje é isso. E a gente vê que dentro da historiografia, pouco se fala sobre a Segunda Guerra Mundial, nós temos alguns livros, pouco se fala sobre os movimentos separatistas, isso escrito por militares. Né? A polícia militar hoje ela está completando 186 anos, se eu não me engano. Você não tem praticamente nada, meu, de literatura. Tem tanta história e pouca literatura, e o que se passou da história. E aí voltando à Rota, né? A Rota está completando 50 anos e ela está passando por um processo de rejuvenescimento. Quando eu comecei na Rota, eu trabalhei com policiais da década de 70 e de 80. Hoje, minha turma é de 90, não tem mais ninguém. Eu sou do final de 90, eu sou de 97. Já não tem praticamente ninguém, meu. É pessoal de 2000 para cá, o Millennial, né? Eu de 2000 para cá. Sim. E está rejuvenescendo cada vez mais rápido, porque o pessoal vai aposentando, vai saindo, você tem turmas maiores que vão se formando. Eu, por exemplo, eu já não trabalho mais na rua. Eu estou interno, faz um ano que eu estou trabalhando na sargentiação, porque a gente não tem mais joelho, já não tem mais coluna, já não tem mais taco para aguentar a rua, né, meu? Porque a rua é danada, meu. É gostoso, mas o corpo ele vai padecendo, né? E agora tem essa molecada nova, que é guerreira pra caramba, né? E você precisa contar essa história para esse pessoal, porque vai perdendo o link, né? Os links estão ficando cada vez mais longos, assim, porque eu peguei o pessoal da década de 70, esse pessoal já está pegando o final de 90, quase ninguém de 90. Então, assim, vai perdendo. E o batalhão tem muita história. Então, eu falei, poxa, e quando começou a história do livro? Quando eu estava sentado numa mesa, porque eu sou terceira geração de policiais do batalhão Tobias de Aguiar. Meu pai passou lá na década de 60 e 65, meu irmão ficou 15 anos lá, ele começou em 88, terminou quase em 2000. E eu tô lá há 18 anos. Então eu falei, poxa, aí minha esposa escutando as conversas, falou, por que você não faz um livro disso aí? Aqueles almoços de domingo, sabe? Pô, faz um livro, isso aqui, que isso, não sei o quê, mas sai lá, cara. Acho que Deus é fogo, né, meu? Ele vai juntando as peças, meu. Aí eu tô aqui e o Márcio tinha acabado de ajudar uma pessoa que faz trabalho de coaching, né? Fazer um livro, foi uns 2 livros que ele produziu. Aí eu fiquei pensando, falei, meu, sem falar nada para ele, eu sentei no Word lá e comecei a usar como base os livros americanos, que os soldados, eles fazem o quê? Eles contam um pouco da história da vida deles, da vocação, e depois entram nas experiências de guerra, nas experiências de combate e tudo, né? Dentro do exército. Aí eu falei, comecei a escrever, comecei a botar lá no Word lá, e eu falei, Márcio, acho que eu tô querendo escrever. Você tá querendo escrever um livro? Eu falei, tô nada, eu já tô acabando já. Ele tomou um susto, eu falei, o quê? Ele falou, mano, o que você precisa? Eu falei, meu, preciso que você me ajude a montar o livro e fazer a arte para mim. E foi isso que ele fez. Ele fez a arte, me ajudou a montar o livro. Praticamente o Márcio, ele que editou o livro, né, para mim. Eu que coloquei só as palavras lá, né, as minhas memórias, né. Exatamente. Essa questão, assim, por exemplo, que nem você falou, que você está tendo uma história recontada pelas pessoas de esquerda, né? E o grande problema disso daí, na verdade, não é eles contarem a história, é somente eles não é contarem a história, né? E não ter mais ninguém para contar. Você acha, assim, por exemplo, que além de você, né, provavelmente pouquíssimas pessoas também vão querer reescrever, ou melhor, reescrever não, né? Reescrever a história do que aconteceu. Você acha que isso está ligado exatamente ao quê? Que a pessoa acha que não tem coragem, acha que isso não é bom, ou aquela coisa daquele sentimento brasileiro, no sentido de, meu, conhecimento, ninguém quer saber dessa bobagem aí, já trabalhei, quero sair fora. Rapaz, eu acho que é tudo, viu? Eu vou falar para você. Porque assim, você tem. Há um medo do que. Quando você escreve um livro, por exemplo, eu escrevi o livro da Rota, né? Qual que é a minha intenção? O que você, Oliver, sabe da Rota? O que o cara de esquerda sabe da Rota? O que o cidadão comum sabe da Rota? Qualquer um de vocês.
vocês têm muita imagem, vocês têm o quê? Um pouco de história que vem, que a formação da imagem da rota é do aqui e agora, né? Polícia 24 horas, Do daqueles antigos Maluf. notícias, né? Essa visão da rota. Mas o que você sabe realmente da rota? Então, minha intenção é escrever um livro. O meu livro tem 112 páginas. Eu enxuguei o máximo possível para fazer o quê? Para falar para você mais ou menos como que funciona o nosso trabalho, porque muita gente não sabe. É engraçado que tem gente que chegou para mim e falou assim, dá um spoiler do livro, né? O cara falou, porra, eu não sabia por que as viaturas elas ficavam em 45 graus viradas para frente e para a saída do batalhão e Olha só. sempre do comando, que é a primeira, até a viatura mais recruta. Isso aí mostra que a gente tem toda uma doutrina de trabalho, até para uma viatura. Então, tudo que a gente faz lá é dentro de uma doutrina de trabalho, mas as pessoas não sabem. Então, eu tentei explicar um pouquinho isso aí no livro para elas, né? E aí você pega assim, por que do pessoal não escrever na PM? Eu acho que um pouco é falta de cultura, um pouco é falta de coragem. As pessoas têm medo do que alguém vai pensar lá dentro. A gente sabe que a lata da PM, assim, meu, eles é, a partir de uma certa patente, assim, a questões políticas, né? Às vezes a pessoa não quer escrever para não bater de frente, ou falta de leitura, ou falta mesmo sei lá, falta de incentivo. Acho que muita falta de incentivo, sabe? Depois que eu escrevi o livro, achei engraçado que tem um colega meu, que ele já vinha escrevendo, na verdade, mas depois ele vinha conversar comigo, que é o Cabo Miller, lá de Campinas, ele escreveu um livro que chama Força e Honra. Ele passou um tempo no presídio Romão Gomes. Ele queria contar a história. Eu falei, mano, conta a história. Só que o caso dele é um pouco mais complicado, porque envolve um processo, vai envolver pessoas, aquela coisa. Eu falei, mano, vai, mete o pau, velho. Não liga porque as pessoas vão falar. Porque é interessante, é uma outra visão, né? Uma outra visão. O Coronel Telhada, por exemplo, ele tem um livro, tem 2 livros, né? Ele tem um livro que é o Mansão da Rota, que é praticamente uma enciclopédia do batalhão, que você vê 30 anos depois de polícia, e praticamente 100 anos depois escreveram um livro, uma enciclopédia sobre um batalhão que tem 126 anos. Ele escreveu o livro Aqui é a Rota dele também, que ele fala da vida dele também, que ele foi comandante da rota, né? Ele foi tenente até coronel. Então, assim, você tem visões diferentes da PM. Eu tô achando legal isso aí. Que a rota não tinha nenhum livro, agora tem 3, né? Então, Sim. eu não sei. Sei lá, eu não tenho intenção nenhuma de começar um movimento literário, mas eu tô achando legal, assim, o pessoal começar a tomar coragem para falar, sabe? Para escrever. Isso é importante mesmo. É uma coisa que o próprio o Olavo fala entre outros escritores, né? O Olavo sempre fala que você não tem nenhuma literatura hoje em dia, estou falando desde romances ou algo mais biográfico, que conte algo que aconteceu depois do período militar até os dias de hoje. Normalmente você vai ver lá escritos, um romancista de esquerda falando, fomos perseguidos. Mas, por exemplo, algo assim, sobre o fenômeno das eleições do Bolsonaro, um livro assim, você não tem, não é? Sobre as marchas você só tem um de 2013, que foi lá do Flávio Morgenstern, etc. E alguém tem que contar também, tem que ter pessoas com visões diferentes, porque senão é como você falou. Os caras vão contar e vão contar do jeito deles e vão prejudicar a sua imagem, não é? Eu quero. Se você, Pode falar. você lembra do curso? Acho que você lembra, desculpa. Eu não sei se você fez o curso de Guerra Cultural do professor Olavo. Esse Você ainda fez? não fiz. Eu fiz outros. Esse ainda não, porque. Nossa, ele é Esse eu não sensacional. fiz. Tem uma Eu vejo. parte que ele conta, assim, ele fala assim que os escritores da época, os escritores não, né, jornalistas entre as celebridades da época lá, eles, quando teve o golpe militar, eles ficaram meio perdidos, né? O que a gente faz? Aí vem aquela desilusão, porque tudo que aquilo que eles queriam, que era o golpe comunista, eles queriam tomar o país, eles queriam tomar o país e aquilo veio por água abaixo. E o que eles fizeram? Eles pegaram e começaram a produzir literatura de ficção. Eles começaram a contar a visão deles do que eles estavam sentindo, do que eles estavam vendo. Eles colocaram tudo nos livros, entendeu? E aí teve o período militar, que ninguém escreveu mais nada, pelo menos da parte nossa aqui, da direita e dos militares, ninguém escreveu mais nada. Quem estava escrevendo? A esquerda. Eles passaram a criar todo um movimento literário antes, durante e depois. E os militares praticamente não escreveram nada, não criaram nada, não fizeram um filme, né? Que ele fala, não fizeram um filme anticomunista, né? E Sim, sim. depois da redemocratização para cá, aí você teve toda aquela história do cinema bandido, né? Lembra do Bandido da Luz Vermelha, Sim, sim. Boca Eu de... fui assistir no cinema Ah, esse.
mas não na estreia, fui assistir porque tava R$ 1. Falei, eu deixo esse filme aí. Aí Então, você tem, que foi o que criou, que foi o que denominou a imagem do policial na época da década de 80, né? Policial corrupto, brutão, ignorante, assassino, sabe? Então, eles trabalharam todo esse imaginário, né? Por isso que o professor fala, a guerra cultural é guerra pela imaginação. Então, você tem um livro, a Rota, por exemplo, você vê uma ocorrência da Rota, e teve uma troca de tiro. Você pode imaginar centenas de formas que foi aquela troca de tiro, mas se eu escrever para você, é muito melhor, porque você tem aonde você se apoiar a sua imaginação. Falar, agora eu entendi, sim, é assim, tal. Então, a intenção era essa, né? Era você descrever para o cidadão que quer conhecer a rota, ali está o nosso funcionamento da viatura, o funcionamento operacional, cada função de cada policial, o que a gente costuma fazer de manhã, de tarde, de noite, quando tem uma ocorrência, como que é. Então, eu descrevi tudo isso aí para quê? Para o pessoal que está de fora ver que tem todo um processo de trabalho, né? Essa era a intenção do livro. sim, sim. O livro vai estar aqui na descrição também para quem quiser adquirir. O que fazer assim, se por exemplo você está numa situação, né? O que fazer, por exemplo, se você está numa situação que você é um funcionário, um agente da lei, um policial no caso. Óbvio que isso aqui é uma situação hipotética, tá? Não estou falando que exatamente esteja acontecendo agora, mas numa situação hipotética que você perceba que aquela lei é injusta e você tem que fazer porque está de acordo com os parâmetros aí da polícia. Olha, não fazer, né? O que Não acontece? fazer. O que acontece? A nossa polícia, a Polícia Militar de São Paulo, eu posso falar por ela, porque eu vivo aqui, né? A Polícia Militar de São Paulo, ela é bastante estudiosa nesse sentido, tá? Bastante Uhum. estudiosa. Nós temos um regimento interno, tá? Nós temos o nosso regime disciplinar, nós temos a Constituição do Estado de São Paulo, você tem a Constituição Federal, entendeu? Tem coisas, vou usar um exemplo hipotético para você, tá? Veio uma ordem X para que a gente a gente tome uma seguinte atitude, tá? Essa atitude, você olha, primeiro todo policial aqui, ele é safo em São Paulo, nesse sentido. Ele vai olhar para o comandante, ele fala, o comandante, essa ordem aqui é legal? O comandante, ele não vai falar para ele que é legal. Ele vai falar assim, não, vai lá que eu seguro, porque ele não vai segurar. E o comandante dele não vai segurar, e o comandante geral não vai segurar, e eu sei que o secretário e o governador também não vão. Então, assim, ordem absurda não se cumpre, isso é regra na PM. Ordem absurda não se cumpre. Isso é um jargão que tem lá. Então, assim, tem coisas que você tem que olhar sempre à luz da Constituição. A Constituição é a Carta Magna, certo? Uhum. Se alguma ordem assim do tipo, olha, faça tal coisa aqui, só que o soldado ele vai olhar para o comandante dele e falar, peraí, você vai segurar isso aí? O comandante não falou, não vou, porque é ilegal. Aí o comandante dele, não, também não vou, não, que é ilegal. Então acabaram fazendo, na verdade né? Entendeu? Mas lá na frente pode ser que. O que pode acontecer para você, já que você não cumpriu uma ordem legal, você ser transferido do batalhão, vai para a guarda, vai puxar, vai lá para o murão, vai para a muralha, vai tomar esses castigos que a PM gosta de dar nos polícia lá, né? Vai lá ficar chutando pombo na Praça da Sé lá, vai ficar lá como é que era, aqueles ônibus do crack lá no. Você entendeu? É isso, meu. Porque como é que o cara vai quebrar você? Sendo que você não uma ordem absurda. Não se você não cumpriu, tudo bem, você vai ser punido de alguma forma. Só que você não vai ser punido, você não vai sentar a bunda na frente de um promotor, de um juiz ou de um promotor, de um juiz militar, entendeu? E ser punido severamente por isso. É verdade. E aí a gente já pode fazer o link com o que está acontecendo hoje. Não é que acontece. As pessoas, assim, elas são um pouco. Principalmente as pessoas que vão nas manifestações e sempre defendem a polícia, etc. Elas estão um pouco com uma certa indignação, porque elas estão vendo vídeos, não é, na internet, com certas autoridades, né, mandando que a polícia de município X, de estado X, usem a força contra o cidadão comum, e ao mesmo tempo você percebe que o mesmo tipo de força que está sendo utilizada aí não usa para um bandido qualquer, né? Tipo, a pessoa ela percebe isso, né? Então, assim, olha assim o negócio e parece que são todos os policiais que fazem isso, que são todas as autoridades, assim.
que você tem a dizer assim para essa situação que está acontecendo no Brasil atual? Olha, eu vou te contar uma história, meu. Em 2006, eu estava em casa, me ligaram de madrugada, falaram assim, ó, vem pro batalhão. Chama de plano de chamada emergencial. Ligaram, falaram, meu, vem pro batalhão, dá um jeito, se vira, que é plano de chamada emergencial. Eu não sabia o que estava acontecendo. Depois, na época você não tinha essas redes sociais, essas coisas, um foi ligando pro outro, tinha celular, já que aconteceu, mano, o PCC virou São Paulo. Tá, tacaram base, mataram polícia, foi um inferno o negócio, tá? Aí eu liguei a TV, eu lembro que eu liguei a TV, eu conseguia pegar alguma coisa, não sei se era na Band ou na Cultura, tava passando lá ônibus pegando fogo, aquela coisa toda, não sei o quê. Aquilo, aí peguei minhas coisas, tudo tal, saí correndo, entrei no carro, falei, bom, o bicho tá pegando. Isso aí, obviamente, foi uma surpresa, né? E uma excitação para mim. Porque, surpresa porque a gente não imaginava que os caras chegaram nisso aí, e excitação porque a gente é treinado para ver a desgraça, velho. A gente na rota é treinado para ver o inferno. E os caras estavam dando uma festa de graça para nós. Eu falei, opa, vai ser o show de bola, vambora. Eu fui excitado, foi todo mundo de pau duro pro batalhão, meu. Chegou todo mundo, aquele monte de polícia, sabe? Gente pra caramba, aí todo mundo se acotovelando dentro do alojamento, os oficiais fazendo escala, o sargento fazendo escala, tentando colocar vamos, que viatura que vai, o que tá funcionando, não sei o que, aquela coisa toda. Aí fomos todo mundo pra reserva de arma, e os caras da reserva se matando para dar armamento, porque não tinha armamento para todo mundo, né? Porque eram 2 dias de trabalho, né? E tava todo mundo junto, então você não tem armamento com os 2 dias. Então a gente saía lá, uma viatura saía com bereta, outra saía com calibre 12 só, e 2,38 e pistola, né? Porque já tinha as pistola 40, e todo mundo a citar, hoje, mano, vamos pra guerra. Quando nós chegamos quando juntou todo mundo no pátio, nós tomamos um balde de água fria, cara. O comandante, os comandantes, né? Chegaram lá, chamaram o pessoal, falaram, volta todo mundo para o alojamento, calma, relaxa, vamos traçar um plano de ação agora e vamos ter a cabeça no lugar, porque não é hora de sair por tudo ou nada. Volta para os alojamentos. Aí todo mundo sentou lá, e eu não esqueço até hoje, teve várias reuniões dentro dos alojamentos, e quem comandava essas reuniões, esses debates, eram aqueles policiais que eu falei para você da década de 70, de 80 e de 90. Sabe por quê? Porque esses policiais estavam respondendo o Carandiru. Então eles falaram bem assim pra gente, pessoal, eles já tinham conversado com os comandantes, o comandante passou essa orientação para eles, falou, gente, pensa saber o que vocês vão fazer, não vão pro oba-oba da guerra, porque lá na frente vocês vão responder isso aí. Então, meu, cuidado com o que vocês vão fazer, não sei o quê. Tinha um pessoal, não, vamos, não, mas nós temos que responder. Não, os caras, não, tudo bem, nós vamos responder dentro da lei e dentro do nosso sistema de trabalho. Nós somos treinados para ser profissionais, nós não podemos sair no cavalo louco aqui, porque lá na frente eles já sabiam instintivamente, que nem eu estou lendo o livro Democídio e Bandidolatria, né, que é um livro muito bom, aliás, não sei se você tem a oportunidade de ler, mas leiam, que fala dessa infiltração toda que vem desde os cursos de direito, que os promotores, juízes e advogados, todos estavam todos voltados com aquele pensamento de que a pena é violenta, de que o criminoso ele é o vítima da sociedade, aquela coisa toda. Então o pessoal falou, gente, vamos com ordem para a rua, com organização. E foi isso que aconteceu. A gente achou que a gente ia sair com tudo de lá, mas demorou para sair, cara, nós vamos umas 8 horas enfiadas no batalhão lá. Aí teve todo um plano de trabalho, a gente saiu pra rua, encarou os caras, foi tiroteio pra cacete, morreu ladrão, morreu polícia, foi um inferno o negócio. Foi uns 10 dias de regaço. Nenhuma equipe foi condenada, nenhuma equipe. Teve umas 2 equipes que foi pro júri, que foi ocorrência aí deu barulho, porque os caras arrumaram testemunha falsa, mas todas as ocorrências tiveram local, testemunha, perícia, apericiamento das armas, teve tudo certinho, mas tudo que nós fizemos foi dentro da lei. E hoje nós não temos nenhuma equipe condenada dessa época. Você está entendendo? Então, o recado de tudo isso aí para os policiais é assim: você tem decretos, você tem ordens e você tem a Constituição, tá? Governos vêm e vão, sistemas vêm e vão, mas as consequências ficam. O Estado é um ente abstrato. Quando vai vir acusação, vai vir acusação do seu rabo, velho. Não é no rabo do governador, não é no rabo seja lá de quem for, vai vir em cima de você, e você vai ter que explicar isso aqui lá na frente. Então, assim, que eu sempre falo, pessoal, gente, cuidado, meu, tenta, sabe, conversar com o povo, chegar lá, meu, não pode ficar, olha, meu, vamos sair, não parte para ignorância não, porque quem vai responder é você, meu. E é grave, é abuso de poder, tá?
Meu, é uma situação complicadíssima. Você tem que pagar advogado, você pega ser mandado embora, você perde suas horas de sono, você pode perder o seu salário, sua família acaba sofrendo com você. Então, você entendeu mais ou menos? A história, na verdade, é o que eu tiro de experiência, é isso, entendeu? Raciocinem, parem para pensar o que vocês estão fazendo agora, isso vai refletir lá na frente. Exatamente, né? E às vezes o cara ele fica, se sente muito, né, na febre do poder e já começa a fazer as coisas sem pensar um pouco, né? Porque vai refletir com certeza, não é? Sim, é grave, assim, para quem nunca passou por um processo, eu vou falar porque a diferença, mais ou menos, é a PM e a GCM, né? O pessoal às vezes Sim. confunde. A Guarda Civil não é só pela farda, a Guarda Civil, hoje pela farda é tudo igual, né, meu? Mas a Guarda Civil ela tem o comando do prefeito, né? Ela tem uma organização diferente, a Guarda Civil ela é mais patrimonial. Na verdade, a Guarda Civil não faz, ela ainda não, ela não tem o poder de polícia ainda, né? Então ela faz um trabalho mais específico, né? Ela não atende ocorrência, então a Guarda Civil ela fica subordinada ao prefeito. E não tem nenhum contato, a PM não tem nenhuma jurisdição sobre a Guarda Civil, tá? O pessoal da Guarda Civil é CLT, se eu não me engano. Se eu não me engano, né? Eles não têm o mesmo. Nós passamos por todo um processo, nós temos uma justiça militar. A Guarda Civil não, a Guarda Civil ela passa por procedimentos dentro da Câmara Municipal, procedimentos administrativos internos deles. Nós temos todo um conjunto nós temos todo um conjunto jurídico, né? Então, para a gente ser mandado embora é mais difícil. Não que isso é impossível, mas é mais difícil. A Guarda Civil é mais fácil. Então, e outra coisa, eles perdem muitos direitos, muito mais do que a gente, entendeu? Então, eu falo pro pessoal lá, quem está agindo agora, porque tem estados que é a polícia militar, aqui, pelo menos a Guarda Civil do estado de São Paulo, eu não tenho visto não, né? Nem a PM, nem a Guarda Civil. A gente tem visto algumas cidades aqui do interior e nas outras cidades e outros estados tem a PM. Então, assim, é difícil você, eu também passo por isso, as pessoas, meu, você viu o que a PM fez? Eu falei, não, é a PM, é GCM, mas não vou ficar brigando não, sabe? A questão é que a gente falou, né, meu, se eu pudesse falar isso com meus colegas, vocês têm as ordens, mas, meu, sejam legais com o povo, tá? Porque ontem a ministra Damares falou que tem 7.000 denúncias, né, de abuso de autoridade e direitos humanos aí. Isso aí você vai responder na frente essa merda aí, meu. Tem isso aí. E uma coisa que o pessoal também não está diferenciando, né? Que você tem a GCM e a Polícia Militar, né? Eles acham que são exatamente as mesmas coisas, né? Principalmente a gente vê nos vídeos é mais alguns membros, né, da GCM que estão executando esse tipo de ato aí, que não é lá muito legal. Você não pode exigir do povo, fala, meu, olha, presta atenção lá na porta da viatura, não vai exigir isso do povo. Pô, meu, se alguém perguntar, eu falo, né? Se não perguntar, fica por isso mesmo, porque é difícil. Hoje as fardas são quase tudo igual, né? Viatura é tudo igual. Muda, tem algumas coisas que mudam, mas isso aí é mais pra gente que conhece, né? Ou alguém que conhece. Mas o povo é tudo polícia, né? E deixa eu fazer uma pergunta para você. Você consegue, não sei se você participou, né? Porque você falou que está mais na área interna, mas você consegue assim perceber a diferença ali quando está em campo de um protesto de direita e de esquerda ali, porque na esquerda parece que, não sei, sempre vai ser uma briga, você sempre sente essa tensão, os caras estão preparando alguma coisa aí para provocar. Não é, eu nunca, isso nunca foi, você nunca percebeu uma coisa dessa ou é viagem da minha cabeça total? O processo de esquerda, normalmente, são estudantes. E é Aham. estudante, meu, e a gente vê, estudante é tudo cabeça de vento, meu. É cara de escola, de universidade, é formado lá dentro, incentivado por professores, pela toda aquela formação socialista, né, de rebeldia, né? Você tem que estar lutando contra o sistema o tempo todo, você tem que estar lutando contra essa opressão o tempo todo. Então o cara quando sai, o cara sai para explodir, né? Sai para quebrar tudo, entendeu? E Uhum. outra coisa, tudo que tiver vermelho é os caras, né? Normalmente hoje está bem definido, né? Hoje Aham. o pessoal mais conservador está indo de verde e amarelo, o pessoal da esquerda vai de preto ou vermelho. Que é a marca deles, é a marca do comunismo, é a marca do socialismo, né? As bandeiras, não passará, né? Tudo, até aquelas mãos, toda aquela simbologia, né? Da mão, do machado, do martelo, do machado não, né? Da foice do martelo e tudo mais, que eles são formados nisso, né? Então essa diferenciação. Mas, obviamente, os movimentos de esquerda, o pessoal sai para
Eles estão para explodir, a ponto de explodir, né, Oliver? Você Aham. fica ali seguindo ódio no cara o tempo todo, uma hora o cara vai explodir, nem que seja com o coitado do orelhão, o coitado da vidraça lá, o coitado do banco, esses objetos inanimados, né? Aí depois até chegar a cabeça do polícia lá, né, meu? Mas até chegar no polícia lá, ele já quebrou tudo já. Eu acredito que é isso aí mesmo, que o pessoal da esquerda normalmente, assim, tá sempre em ponto de ebulição, né? Então, é perigoso. Porque assim, pelo menos quando tem protesto ou manifestação de direita, o pessoal tira fotos com policiais, quer conversar. Você já reparou essa diferença? Já? O pessoal comenta, assim, sei lá, no batalhão, pô, fui lá no protesto, uma mulher lá, na manifestação, uma mulher quis tirar foto comigo, falou, pô, é isso aí, defende o Brasil. Você já escutou alguma história dessa, assim? Ah, meu, teve um protesto aí que as viaturas não tava, né? As viaturas pararam ali na Augusta e era pró-Bolsonaro, não era Bolsonaro ainda não. Era protestos anti-sistema aí do pessoal do verde e amarelo, né? E a Aham. viatura parada lá, mano, e quase não deixaram a viatura sair, cara. O pessoal começou a tirar foto para tirar foto, parece criança entrou dentro das viaturas, virou uma bagunça. Trabalhar, meu, como é que é isso? Aí foi, devagar foi tirando o pessoal lá para poder sair, né? Mas o pessoal, eu acredito assim, que a maioria das pessoas que vão é o pessoal pé de barro, meu. É o pessoal trabalhador, é o pessoal, são as famílias mais de classe média, esse pessoal que já saiu dessa narrativa de que a PM é o problema. A PM não é o problema, não é a solução, certo? Mas ela tá ali porque ela tem um trabalho para fazer, ela tá fazendo. Certo? O problema é o ladrão, meu. O problema é o criminoso, é o traficante, é o crime organizado, certo? O policial militar, às vezes a gente erra, às vezes acontece alguns excessos, às vezes acontecem umas coisas erradas, mas assim, são muito pequenas dentro de um mundo que a gente vive de criminalidade, de 60 mil homicídios, roubo pra caramba, tráfico e essa coisa toda, e o problema é a PM. E o povo entendeu que o problema não é a PM, né? Então o pessoal foi se aproximando, a PM mudou muito essa postura, esse negócio de rede social ajudou a gente demais. Hoje a rota ela tem visitação, agora parou por causa do negócio do coronavírus, né? Mas você tem uma visitação toda sexta-feira de manhã, o pessoal vai lá e tira foto com o polícia, o pessoal chega perto, se aproxima dos policiais lá, conversa, entendeu? É uma coisa que a gente não tinha, era uma ilha, né? E hoje não, hoje o pessoal tá abrindo Sim. as portas, tá entendendo? Então, tudo isso aí muda a percepção que as pessoas têm da PM, né? Então você vê que nas passeatas aí, o pessoal cola mesmo na polícia, troca ideia, o pessoal conversa de boa, meu. Acabou esse negócio de policial com a cara fechada, tá? O pessoal hoje conversa, tira foto, posta na rede social. Agora o pessoal da esquerda vai lá, meu irmão, a tropa de choque de cá, os caras com um coquetel molotov de lá e pedra e vamos que vamos. É assim, sempre assim. Cara, e você tá falando isso daí, eu Quer tava tirar foto lembrando. com nós, não, meu? Ô, vamos, vamos. Eu vou aí ainda quando sair da quarentena. Tava lembrando um pouco da minha escola, né? Porque ainda mais os professores, né? Que policial só serve para matar preto, subir em favela, né? E por mais que você às vezes seja uma pessoa que nem é uma pessoa tranquila, mas você ouve isso durante 15 anos, não é? No seu período escolar ou mais, na universidade, que às vezes quando você, para tirar essa imagem, mesmo que você não seja de esquerda, né? Você já é uma pessoa que está tentando se livrar, né? Para tirar essa imagem, você olha para o sujeito, você acha ele não, ele ainda é um ele agora não é uma máquina assassina, mas ainda é um robô. Falta muito para se tornar um ser humano. Parece uma linha de fabricação de polícia, né? Não, é vem do povo, meu. Eu tava vendo que nem você falou você estava falando no sua live, acho que sábado, você estava falando assim que da literatura, né? De como a nossa força, eu acredito que seja mesmo, a nossa força é a mistureba que tem aqui no Brasil, nós somos muito mixados, né? Nós temos Sim, sim. essa narrativa de que foi criada pelos movimentos, os movimentos raciais, né? De que a polícia ela ataca, ela mata pretos e pobres, ela ataca pretos e pobres. Mas a polícia é formada de pretos e pobres. Meu. Eu sou filho de nordestino, sabe? Meu pai veio do Piauí com 10 anos aí, sabe? Você vê lá, eu sempre falo para alguém que me fala assim, meu, pega, tem uma companhia perto da sua casa, vai lá, na hora que ele estiver em forma, e olha a tropa em forma, meu, você vai ver, meu, se vê se você vê uma domínio de brancos lá, meu, é impossível, velho. Qualquer unidade que você vai. E a PM não é esse negócio de, nós estamos abertos para a diversidade. Não, a PM ela é diversidade mesmo, velho.
É gente que vai entrando, é gente do Nordeste, é gente do Sul, é japonês que entra, é negro que entra, é pardo que entra, é gente de outros países, você tem boliviano, moçambicano. Então, assim, como que pode uma polícia tão mixada tá atacando racialmente as pessoas? Não tem cabimento isso aí, entendeu? É que nem quando falam assim, a rota, ela mata preto e pobre. Eu falo, peraí, para. Vocês estão confundindo as coisas. Infeliz, a periferia de São Paulo, ela é o epicentro do crime. Isso não quer dizer que as pessoas que moram lá são criminosas, muito pelo contrário, a grande maioria são de trabalhadores, né? A gente sabe disso, certo? Uma grande minoria são de criminosos. Mas a grande maioria da periferia é formada por pessoas pardas e negras, isso é óbvio, é fato. Por nordestinos, pessoas das minorias, não são minorias, nordestino não é minoria, negro não é minoria no Brasil. Então, assim, quando a rota atua sempre na periferia, está sempre atuando na periferia, é lá que você vai ter confronto, é lá que você vai ter abordagem, entendeu? Mas sempre pensando o criminoso, né? Eu coloco isso num capítulo do meu livro, que é assim, a gente invade e a gente age de uma forma profissional para que a gente consiga tirar o ladrão de lá sem fazer com que as pessoas de lá sofram as consequências, tá? Então a gente tem muito cuidado com isso. O policial é treinado para isso na rota, é um trabalho cognitivo muito forte para você saber identificar o que é criminoso do que não é, entendeu? E tem mais, você acha que a nossa unidade ia ter a credibilidade que tem se tivesse matando e batendo nos outros na periferia, não tem cabimento isso aí. Isso aí a narrativa não, né? Sim, você me lembra uma vez, eu acho que nesses 33 anos de vida, eu só fui abordado uma vez pela PM. Eu tava voltando pra casa, foi gente boa. Só botou onde tava indo tal, ele pediu a minha identificação. Aí eu dei a carteirinha, né? Na época eu tava fazendo filosofia, ele olhou assim, você faz filosofia? Eu faço. Mas o que faz um filósofo? Eu confesso pra você que eu ri, né? Eu falei, pô, um policial perguntando isso pra mim? Eu já não é qualquer coisa, né? Que você assiste toda hora lá isso é por causa do pensamento de esquerda. O cara já vai chegar na porrada. A primeira pergunta que ele fez foi uma pergunta filosófica. O que o filósofo faz? Não deixa de ser uma pergunta filosófica também, né? Eu expliquei pra ele. Uns 10 minutos conversando. Ele falou, pô, legal, depois eu vou dar um estudo. O cara foi embora. Você acredita? Achei fantástico esse dia. A gente fala as abordagens da PM assim, mas às vezes você tem policiais aí que tem um pouco mais de agressividade, tem mesmo, entendeu? Mas a gente sempre pega no pé do pessoal, principalmente na rota, sabe? Fala assim, saiba diferenciar. A abordagem ela é rápida, é rápida. No começo, assim, nos primeiros 15 segundos de conversa, você já sabe se você é criminoso ou não. Então eu não vou pegar perdendo tempo com você, tá? Então, assim, você vê, por isso que eu falo para você, o policial hoje, ele mudou muito, O cara perguntar para você o que faz filosofia, porque o cara tá interessado mesmo, ele não vai perguntar sair à toa para você, né? Então, assim, vários casos de abordagem que a gente faz assim, e eu falo para você, sabe qual que é a força da rota? Você sabe qual que é? Me chuta aí. Eu não sei, sei lá, união, força. A força da rota é a abordagem, A força da Bondade. rota tá na abordagem. A imagem da rota está na abordagem. Sabe por quê? Porque a rota, eu pergunto sempre isso aí, porque as pessoas acham que porque você tá ligado, cruzou com a rota, já era, né? Aquelas coisas. Não, não é. A rota, a gente realiza em torno de 50 a 100 abordagens por dia. Estamos 4 companhias. São 400, 500 abordagens por dia. E a gente tem um lema lá que fala assim, cada abordagem ou você prende um ladrão ou você faz um amigo. Então, na abordagem, a gente sempre chegando, você vai ver a porta aberta, policial com fuzil empunhando, desce do carro, não sei o que lá, tal. Quando você vai conversar, que você vê que não é nada, então o que a gente faz? A gente muda a chave, né? Então você passa a explicar para o cidadão o que da abordagem, aquela coisa, a gente tenta tratar o melhor possível para você acalmar, para você sair lá e falar, você foi lá no seu trabalho, você foi no sua família, você faz na sua escola, você falou, minha rota me abordou. E aí, os caras foram de boa. Então, se todo mundo está falando isso aí, nós temos 50 anos. Então, se essa abordagem de 500 são 10 mil, 15 mil abordagens por ano, 30 mil abordagens por ano que você faz, você cria uma rede de pessoas que falam, eu fui abordado pela rota, como é que foi? Não, os caras tratou, eu escutei isso de ladrão, cara. Uns ladrão que morava aqui perto, uma vez o ladrão tá falando, mano, a rota me abordou, mano, esses caras aí, mano. E aí, os caras tratou de boa, porque é o seguinte, não é porque o cara é ladrão, você tem que esculachar o cara. Você entendeu?
Mas é mesmo, o cara tá de boa, tá no rolê. verdade. Tô achando o cara pra quê, meu? O cara tá de boa, trocou ideia na moral. Então, assim, a gente tenta extrair do cara se o cara tá carregando alguma coisa no celular, se o cara tá armado, o que ele tá fazendo ali, aquela coisa. Ele vai encher no saco do cara pra ver se o cara cai na contradição, aquela coisa toda. Mas o cara tá de boa, ele vai embora, velho. Não tem tapa na cara, não tem esculacho, não tem xingamento, não tem nada. Teve uma abordagem uma vez que a gente fez 4 caras do PCC, meu. A gente sabia que os caras eram. Quando nós aproximamos assim, meu, tava aquela tensão, sabe? Os caras ficam tensos, né? Aí você vai no ouvido do cara e fala, boa noite, irmão, tudo bem? O cara até balança as pernas do cara, meu. O cara falou, opa, caralho. É uma estratégia, né, velho? Você vai falar, mas você fala, o cara falou boa noite pra mim, mano. Você acha que o cara, é como aquela tensão que você acha que o cara vai chegar e aí lá dentro, qual é que é a sua? Ele fala assim, pô, aí, mano, boa noite. Então a gente tem toda essa estratégia, é uma psicologia, cara, isso aí, que você vai pegando com o tempo, né? Por isso ele vai ficando mais estratégico, ele sabe que você às vezes você precisa amansar o cara para poder deixar o cara mais à vontade e o cara cair na contradição, entendeu? Espero que o ladrão esteja vindo isso aí. É. Eu espero também não, mas, cara, que legal, velho. Eu não... E ultimamente, vamos falar um pouco mais sobre a sua vida, né? A gente já falou sobre todas as coisas. Ultimamente, você está estudando o quê? Está lendo o quê? No que você tá? Quais são os novos projetos? O que você está pensando em fazer? Vixe, meu, eu tô lendo esse Band de Idolatria e Democídio, tô adorando esse livro, né? Esse livro, os autores, eles conseguem descrever bastante essa infiltração da esquerda no sistema judiciário e judicial do Brasil, né? De como, por quê. Uma coisa que eu sempre tive dúvida, que eu, quando eu conheci o Olavo, né? Eu li uma matéria na época era o Mídia Sem Máscara, ele falava assim, por que que o criminoso ele é tratado da forma como ele é, né? Depois ele fala que o criminoso ele era tratado, ele era usado como um agente revolucionário, né? Aquela coisa toda. E é dali que eu comecei a pegar o fio da meada e comecei a entender, meu, por que que os caras tratam tanto o ladrão assim, como se fosse simples? Por quê? Porque entra aquela teoria do lucro em proletariado, aquela coisa toda, né? Então eu tô tentando entender todo esse jogo aí, para não ficar perdido, porque hoje você tem um crime organizado muito diferenciado hoje, os caras, eles estão muito infiltrados, eles conseguindo infiltrar na cultura, nos governos, você tem dentro da polícia, você tem dentro do sistema judiciário, e agora com todos esses problemas eu estou tentando me manter informado, né? E a intenção mais ou menos é essa. Na verdade eu leio para não ficar perdido, né? Eu vou falar que eu tenho alguma intenção de ser alguma coisa, político, jamais, né? Jamais nunca diga não, nunca diga nunca, né, meu? Mas hoje eu não me vejo. Puta, eu vou me candidatar, tem um monte de política, eu vou me candidatar. Eu falei, puta, cara, você tem certeza, mano? Porque, olha, velho, puta, que meio do caralho que é esse aí, meu Deus me livre. É, cara, você estava falando, Sargento, você estava falando sobre que você começou a estudar, leu Olavo e tal. Eu tô pensando aqui no negócio. Quando você começou a estudar todas essas questões sociais, ler esses autores, Olavo, entre outros, fez diferença no seu trabalho enquanto membro da Rota, da época que você simplesmente não estava estudando, você estava ali mais aprendendo as coisas funcionais, por assim dizer, você conseguiu perceber alguma diferença ou não no seu trabalho, no cotidiano? São sutis, né? Eu acho que o Olavo, assim, meu, o legal dele é que ele entende, assim, ele descreve muito, muito o pensamento brasileiro, né? Do brasileiro. Uhum. Tanto o brasileiro dessa parte elitizada, como do brasileiro comum mesmo, né? Então, assim, isso é importante porque a PM, o tempo vai passando, você vai ficando cada vez mais antigo, cada vez mais velho lá, você começa a perceber uma série de coisas, entendeu? E comportamentos também. Tanto o comportamento do povo com relação à PM e o seu comportamento com relação à própria PM, né? Por exemplo, eu quando eu escrevi o livro, assim, qual que foi a aceitação dentro do batalhão? Assim, meu, o pessoal ignorou, né? Você fala, pô, estranho. Não, não é estranho. A tropa é assim, é uma tropa de operações especiais, né? Tem muito ego lá dentro, tem pessoal que não se interessa mesmo por leitura, assim, é esquisito, mas eu já sabia disso, né? O outro motivo também é o seguinte, a Rota, ela não tem representação, as representações que tiveram Rota 66, ela não foi uma boa representação para nós. Nós tivemos um filme da Rota aí que o Rota Comando também. O Rota Comando ele tentou vir na esteira do Tropa de Elite, mas não saiu muito bem. Quando eles estavam filmando na época lá, eu estava lá, o pessoal não queria nem conversar com os atores lá, porque eu não sei se é um medo de se expor, de projetar
Eu não sei. Tanto que tem gente lá que tem 90 mil, 100 mil, 150 mil pessoas nas redes sociais, entendeu? Policiais, e o pessoal até critica, os caras, pô, o cara tá pondo foto aí, não sei o quê, não sei, é um pensamento, mas eu já sabia que, tanto que quando eu lancei o livro, eu não fiz nenhum auê lá dentro, né? O pessoal vai um colega que cola lá, ô meu, verdade, verdade que você escreveu, é verdade, eu jogo no peito do cara, assim, não, olha aí, meu Deus. Né, meu? O pessoal, caramba, meu. Então, assim, eu transformo em marketing, né? Até agora eu não tive Aham. nenhuma reclamação, mas eu sei que o pessoal fica, o que esse cara tá querendo, né, meu? Aí acha que a gente tá querendo ser político, ou tá querendo ficar rico com a rota, até parece, né? Até, Ele comecei no livro, né? se eu ficar rico, eu agradeço, cara, mas é difícil, a gente sabe que É, mercado de livro no Brasil, para deixar rico, tem que ser só uma turma lá de cima, lá que já tem que ter dinheiro para investir, né, meu? A gente não tem, meu, então vamos empurrando aí com a barriga, né? mas isso é legal, né? Porque você começou a reparar, assim, meu, vou escrever um livro aqui, mas eu sei como funciona o pensamento brasileiro. E você também sabe como funciona a mentalidade da jurisdição e o que vai acontecer com o policial, etc. Pô, isso faz uma diferença enorme. Então, o brasileiro, ele não lê. Falei, meu, eu preciso empurrar esse livro. Por isso que você vê, eu pensei o livro dessa forma também. Eu vou fazer com poucas páginas. Tinha muita informação. Eu falei, eu vou enxugar as informações. Eu vou fazer o máximo possível aqui, fazer com poucas páginas, para que não fique cansativo, seja o mais dinâmico possível, né? Eu tenho conseguido isso, graças a Deus. E outra coisa também, porque senão não passa no sistema de informação, né? Porque o livro, quando você faz, ele vai para o setor de imagem, o setor de investigação, de inteligência, né? O imagem para ver se as imagens estão contento ali, né? Se não tem imagens que não podem ser, algumas imagens não podem passar. E o setor de inteligência ele vai analisar se tem informações ali que são sensíveis, né? Então o livro passou tranquilo. Eu tirei tudo que era, tirei, na verdade nem pus, né? É, polêmicas, né? Que irrelevantes que eu não tenho nenhuma reclamação para fazer da PM, nem do comando da PM, nem dos colegas, sabe? Mas se eu tivesse, eu não poria também. Para quem eu não queria polemizar nada, eu queria só passar uma informação, entendeu? Uhum. Fez um grande trabalho. Silvio, tem algo mais que eu esqueci de perguntar para você? A gente falou tanta coisa, né? Não sei, nossa, já deu mais de uma hora, inclusive. Ou vai dar uma hora, né? Tem mais alguma coisa que você queria comentar que eu acabei não perguntando? Que você queria ter falado? Eu queria, eu queria parabenizar você e todo esse pessoal que está fazendo esse trabalho excepcional aí que vocês fazem nas redes sociais para informar a gente, viu? Porque eu me informo por vocês, né? Pô, que Você. isso. Né? Eu agradeço o Irã, o Irã ele me ajudou pra caramba. O Irã, assim, foi um engraçado que eu mandei um e-mail, ele abriu, quando ele abriu com o Afegão Médio, eu mandei um e-mail pra ele, nem achei que ele ia me escolher, pô. Fiquei bastante honrado. E eu fico honrado de estar aqui falando com você também. Vocês têm os podcasts de vocês são maravilhosos, mano. Vocês trazem muita informação, vocês têm muito conhecimento. Eu, assim, eu me informo por vocês, né? E entre outros da direita aí do Terça Livre, né? Do pessoal lá do Vista Pátria, né? Eu gosto muito. Eu assisto toda manhã vocês aí, pra me informar, né? Pô, que legal. O Irã acertou mesmo. Eu falo para vocês, se você não ouviu o podcast do Irã sobre a rota, procure, porque foi uma das coisas assim que eu realmente fiquei muito surpreso, porque como eu disse aqui no começo do podcast, eu não pensava de como era o imaginário, as questões, a história, até porque, né? Não dá para estudar tudo, né? E aí quando você começou a falar, Sargento, eu falei, nossa, cara, o negócio é mais. Tem valores, tem história, tem fibra. Não é simplesmente aquela coisa. Aquela imagem cinza do Tropa de Elite, né? Que o Tropa de Elite tem aqueles personagens caricatos, né? Sempre policial bravo, querendo matar todo mundo, não é? Ficou essa imagem aí desde a década de 80 de que o policial é estressado, né? Ele tá à beira de explodir, ele quer destruir o sistema. Não é assim, não, pô. Tem policial aí que. A maioria do pessoal que eu conheço, policiais já com tempo de combate, é muito tempo já aí nas ruas, aí, isso é de boa, pô. Não, o cara não vale. Vamos lutar contra o sistema, né? O sistema. Que nem eu tava vendo, lançou aí A Rede Globo que sempre faz isso, né? É o padrão, virou um padrão. É o policial estressadão, violento, não sei o que lá, mas ele é honesto. Ah, tá bom. Então, assim, aquela contradição, né? E no entorno dele todo mundo é corrupto. Não é assim, velho. Isso não é a realidade, não é essa. Você tem policiais assim? Tem. Mas eu não conheço nenhum policial que eu quero destruir o sistema. Né? Que isso? É estudante de universidade, isso não é polícia, não. É verdade. Então, muito obrigado.
por você que está ouvindo também. Não se esqueça de assinar o nosso Apoia-se, né? apoia.se/Oliver Talk. Lá você vai ter revista, podcast exclusivos, várias e várias e várias coisas também. E também, se você precisar assinar o podcast, nós também temos nossa lista de e-mail aqui embaixo e também nosso canal do Telegram, certo? Sargento Silvio, muito obrigado pela sua participação. Quando eu te chamei, você prontamente atendeu, né? Eu falei, vai ser difícil chamá-lo, o cara deve ser ocupado, deve estar em algum morro. Não, morro é no Rio. Mas obrigado aí por você ter vindo, eu me sinto honrado. Eu que agradeço, eu que sinto honrado. Obrigado pelo convite, pela chance aí da gente falar um pouquinho do livro, do trabalho da gente. Convido você, convido todos, quando essa pandemia passar aí, logo passa, se Deus quiser, a visitar o Batalhão Tobias de Aguiar, tem muita história lá, tem muita coisa. Convido vocês em outubro, no dia 12 de outubro, vai ser o aniversário de 50 anos do Batalhão da Rota, a Rondas Ostensivas, vai ter um festão lá, e vão lá para vocês conhecerem, para vocês verem que tem muita história lá, não é que nem você falou mesmo, né? Não é aquela coisa só de o policial pé a farda, pé no viatura, não. Tem todo um contexto histórico lá que é muito importante, tem toda uma simbologia lá, né? O batalhão foi construído pelo Ramos de Azevedo, que era maçom, então tem toda uma simbologia de janela, de degrau lá, de números, né? Eu não sou no maçom, não sei, mas eu convido todos a vocês e agradeço mais uma vez, tá? Muito obrigado, meio estou à disposição, viu? Quando você quiser me chamar de novo aí, eu estou à sua disposição. Excelente, então 12 de outubro ou antes estaremos lá, ok? Se Deus quiser. Muito obrigado então, e também muito obrigado a você que está ouvindo. E também tem uma coisa muito importante, eu acabei esquecendo, o André está preparando um curso sobre o Jordan Peterson, certo? É por isso que a gente está atrasando um pouco os podcasts, faltam 2 para terminar, então já guarda o seu dinheirinho, porque a gente vai lançar o curso do Jordan Peterson e a gente vai fechar o carrinho, ele não vai ficar disponível o ano inteiro. Vai ter lá, você vai poder comprar entre 1 ou 2 semanas e, não comprou, se a gente eu não sei quando vai abrir o carrinho de novo, certo? Então era só esse último aviso e até a próxima. Muito obrigado a você que está ouvindo e muito obrigado ao Sargento Silvio da Rota. Um abraço, fica com Deus. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.